Bem-vindos ao Acorda Empreendedor. Eu sou a Raquel. Eu sou o Daniel. Eu sou o Gui. E o tema de hoje vai ser perguntas e respostas. Então, o pessoal que está escutando a gente aí mandou algumas perguntas e eu anotei e a gente vai responder para vocês conforme o que a gente conhece, dentro do que a gente sabe. Então, assim, a primeira pergunta é: como agir em um mercado disputado? Eu acho que isso é uma dúvida assim muito geral, né? Porque a gente vê tanta coisa assim crescendo, disputado. O que vocês acham? Depois eu falo a minha opinião. Eu acho o seguinte, dependendo do mercado, às vezes dá para você ser um pouco mais específico. Porque, assim, tem nichos e subnichos, né? Então, se você está num mercado muito disputado, você talvez consiga, e aí você vai ter que gastar uma energia mental para fazer essa análise e entender como isso vai acontecer, mas você consegue nichar mais. Por exemplo, mercado de saúde. Tá, dentro do mercado de saúde tem academia, fitness e tal, alimentação. Tem um monte de nicho dentro, e dentro desses nichos tem outros nichos. Por exemplo, a alimentação para mulheres, a alimentação para mulheres grávidas, sabe? Então você consegue. E aí, Específico. quando você está num nicho muito específico, a concorrência é muito menor. E aí você consegue. Claro que a quantidade o público é bem menor, mas a gente tem internet aí hoje que consegue ajudar a gente, né? Até porque você está ouvindo isso aqui pela internet, então você tem conhecimento que a internet existe. Mas, e aí você consegue atender pessoas, dependendo do seu modelo de negócio, você consegue atender pessoas de lugares muito longe, não precisa ficar aquela quantidade de pessoas do seu bairro ali, sabe? Então, o seu nicho pode parecer pequeno, mas acaba não sendo. E quando a concorrência é menor, ou a concorrência vai ser menor, ou você vai ser o único que faz isso. E atende com mais qualidade, né? E aí não tem, aí pode até ser que você não tenha concorrência. Eu diria naquilo que eu já vi, que é o seguinte: não se preocupar com a concorrência. Aí parece até loucura falar isso, mas quando você se preocupa com a concorrência, você faz aquilo que todo mundo está fazendo. O cara fez uma promoção, você faz a promoção, você está sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. Agora, se você focar, se for serviço, atender da melhor forma, procurar colocar todas as suas ações, os procedimentos para sempre melhorar e atender o cliente, criar promoções, criar situações de fidelidade, de retenção de cliente, você vai ter cliente o aumento de cliente vai ser constante. Porque quem se preocupa com a concorrência quer estar fazendo o que todo mundo faz. Agora, aquele que se preocupa em focar no seu cliente, seja na área de serviço, de produtos, vai conseguir atender melhor. E aí, no caso, fica mais fácil não se preocupar tanto, porque seu crescimento de clientes, de captação vai ser maior, vai ser melhor. Sim. E é interessante o que o Dani também falou, por conta você ser específico naquilo que você está fazendo, né? Então, assim, eu até brinquei hoje falando com o Gui, tem que ter a cereja do bolo, né? Dentro do seu negócio. Então, muitas vezes, você vai olhar uma rua que tem lá 5 salões de cabeleireiro e só um é lotado, só um é concorrido. Então, assim, o que está acontecendo ali? Sendo que a mesma técnica, é o mesmo, né? Tem o mesmo padrão, tem corte, tem escova, tem unha, mas só aquele salão é disputado. Então, assim, existe uma forma de você, até de prestigiar o seu cliente, isso muda, né? A forma de atender, de repente você ser específico naquilo o que for mais importante. Então, assim, tem 5 salões de cabeleireiro. Então, o meu vai ter tintura e os outros não tem. Então, já é o diferencial. Então, muitas vezes a concorrência, ela depende muito do que você está oferecendo, né, para a pessoa. Então, precisa ser específico e ter qualidade. Eu fico imaginando esses lugares que tem um monte de restaurante.
né? Você vai numa Avenida Paulista, outro lugar que é bem concorrido, vai num shopping que tem lá 200 lojas de comida. Então tem algum ali que você vai olhar e vai falar, nossa, aquele é lotado, aquele é isso. E vem o que o Dani falou, né? Porque nem todas essas lojas oferecem a mesma coisa. Aí vem a questão do nicho. Tem pessoas que comem produtos vegetarianos, tem gente que come mais massa, tem pessoas que comem e escolhem, dependendo da forma de atendimento, quer escolher os seus ingredientes. Tem tudo isso daí. Então cada um tenta de uma forma captar esse cliente, esse perfil de cliente que eles definiram, no caso, que houve um estudo antes, definiu, meu cliente gosta de escolher, né? Quer escolher o ingrediente para fazer aquele... Montar o cardápio. Isso. Você vê assim, nesse nicho específico, a gente pode pensar que pode ser uma coisa pequena, mas, por exemplo, nesse nicho específico tem de a pessoa ir lá e escolher os ingredientes, tem o espoleto, que você vê o cara fazendo na hora, e aí, eu não sei qual veio primeiro, qual veio depois, tá? Mas tem um outro nicho mais específico ainda, que é você escolher os ingredientes para o seu lanche. Isso. Que é o Subway, né? Então você vê, tipo assim, sempre acho que é meio que quase infinito você tentar subnichar, né? Sempre vai ter alguma coisinha que você Uma coisinha que vai ser... um negócio específico nisso aqui, sabe? Exatamente. E eu acho que essa coisa também da concorrência tem muito a ver com a qualidade, mas no sentido de transformar, sabe? Então, exemplo... Às vezes você pode atender uma pessoa falando de comida que ela tem 15 minutos de almoço. Então você vai fazer aquele 15 minutos o melhor possível para atender, para que ela possa comer e sair dali feliz e voltar no outro dia. Então a qualidade sempre vai estar em primeiro lugar, né? Essa coisa do atendimento, de você atender a pessoa de acordo com o que ela precisa. Então a disputa vai ter, mas ao mesmo tempo... Se você não for o melhor, sabe, naquilo que você está oferecendo, alguém vai vencer ali, né? E tem várias formas de você se diferenciar, né? Tem o atendimento, tem o próprio produto, tem o ambiente, né? Como que é colocado o ambiente, como que é feito, etc. E dependendo de cada coisa que você escolher, você vai atingir um público mais específico, né? Eu estava falando com um amigo meu, agendei um corte de cabelo para amanhã, você falou de cabeleireiro, e eu estava falando com um amigo meu que é cabeleireiro, aí ele falou, meu pai foi lá, né, cortou o cabelo com ele, aí ele falou, seu pai veio aqui e falou que o outro rapaz que atendia ele deu uma mancada com ele, porque marcou... não sei se marcou, ele tava meio que tava na fila e aí o cara passou não sei o que na frente dele e tal. E aí ele mudou, né? Foi lá. Eu falei, pra você ver como pode ser que seu negócio não seja tão grande, mas você ter um atendimento diferenciado com o seu cliente e atender bem te faz ganhar ou perder cliente, porque acho que mais do que o pessoal geralmente fala de mercado disputado, fala de preço, né? Do preço que a pessoa cobra. Aí fica diminui o preço e tem gente que tem lugar que tem um preço alto e é super lotado, sabe? Tem um monte de cliente. Por quê? Porque o atendimento, você vai ver, o atendimento realmente é diferente. Então, às vezes, o valor, a pessoa não se importa de pagar mais para ter um atendimento diferenciado. Sim. Sabe? Vale a pena você ter, porque o que o ser humano quer, todo mundo quer, é se sentir entendido, sabe? Se sentir bem atendido. É o lance da transformação mesmo, né? Aquela coisa de você estar num lugar e falar, putz, eu fui bem atendido, sabe? Às vezes você bate um papo com a pessoa e isso já transforma o seu dia. Você falou isso de caro e eu lembrei muito de uma frase que eu vi no Instagram, de concorrência, né? Que em nenhum momento a Coca-Cola está preocupada com a Dolly, né? Porque a Dolly também tem vários comercial, tem aí um público que está comprando, mas a Coca mantém ali o seu valor e o seu preço e está tudo bem. Então, assim, por quê? Além de ter um nome, né, muito macro,
em questão de informação, de ser mundial, ela é boa, né? De alguma forma, para algumas pessoas, ela ainda é em primeiro lugar. Se você quer aquele sabor, você vai ter que ir na Coca-Cola, não tem? Exatamente. E às vezes você escolhe um salão aí para cortar o cabelo, enfim, às vezes você vai esperar 2, 3 semanas para ser atendido ali por conta da qualidade que você é atendido e do serviço que é feito, né? E atendimento hoje em dia é tudo. Hoje eu passei por um treinamento e foi sobre atendimento. E 68% no índice que foi falado, o 68% é de críticas quanto ao atendimento. Às vezes você tem um produto bom, um serviço bom, só que na hora de atender o cliente você não está motivado, não está comprometido, não está... Às vezes não tem a competência para poder atender o cliente em questão de informação, para passar para o cliente se for serviço, até se for executar o serviço. E aí o que acontece? Isso tudo vai denigrir um pouquinho a imagem da sua empresa e você como profissional. No caso, se você trabalhar como uma pessoa que presta serviço, se for vender, você não passa as informações do produto, o prazo, essas coisas. Então o atendimento é um dos pilares mais importantes que tem para você ter um diferencial. E eu coloco isso porque assim, às vezes eu vejo em mercados aí, pessoas comentando, eu gosto de ir em tal mercado. O preço, nem fala do preço, porque o valor agregado ali o preço já fica imperceptível praticamente. Porque a pessoa fala assim, nossa, eu vou lá, às vezes é uma senhora. Eu vou lá, o repositor fala, a senhora precisa de ajuda para carregar, ou o caixa embala as compras, então tem todo aquela questão do cliente perceber que, tá sendo acolhido, está sendo bem atendido e a pessoa entra de uma forma em relação à transformação, a pessoa sai satisfeita, vai para sua casa feliz e satisfeita com aquilo que aquele momento que ela passou, porque a experiência do cliente, e a gente pode colocar e frisar isso, é importante. E deixar um recado para vocês que querem empreender ou estão empreendendo, você tem que oferecer a melhor experiência para o seu cliente. A diferença entre preço e valor, né? O preço é aquilo ali que você paga, é o valor monetário, né? A quantidade de dinheiro que você desprende para ter aquele produto ou serviço. O valor está muito mais agregado a todo o resto, assim, sabe? O que o produto em si ou o serviço em si proporciona para o cliente, só o produto ou só o serviço, e o atendimento, o ambiente, às vezes até eu não sou muito a favor disso, mas às vezes até o status do cliente poder falar, fui em tal lugar e fiz tal coisa, já é um valor que o cliente está disposto a pagar, entendeu? O valor que o produto ou serviço que a pessoa está oferecendo entrega, né? E o preço é só o dinheiro que a pessoa paga, né? Monetário. E outra coisa é você ver isso como um todo, né? Essa questão da concorrência, do atendimento, enfim, do valor. Porque assim, às vezes você acha que o seu produto é muito bom e aí você está lá no seu comércio, no seu mercado, enfim, e aí a sua equipe não está interagida, as pessoas não estão ali passando as informações corretas, existe uma discussão na frente do cliente, então tudo isso é válido. Então tudo isso é olhado, né? Então assim, vou dar um exemplo do meu irmão. Ele foi numa loja tem uns 15 dias, uma loja de utensílios domésticos, foi lá comprar um pote e ele viu o dono da loja brigando com a funcionária. Só que assim, era uma discussão tão absurda que o meu irmão se intrometeu. Porque o meu irmão é meio esquentadinho. Então ele foi lá e falou, nossa, por que você está falando desse jeito com a moça? E aí o chefe virou para ele e falou, não, porque ela tem que fazer o que eu estou mandando e o comércio é meu e é assim que eu trato meus funcionários. Aí meu irmão virou para ele e falou, então tá bom, eu não venho mais aqui. Devolveu o pote e saiu. Então assim, foi uma experiência desagradável, né? Eu não digo que todo mundo tem que ir lá e se intrometer, mas meu irmão se doeu e foi lá perguntar,
Mas assim, ele falando isso pra mim, eu também não vou na loja. Então assim, você acaba levando a sua opinião e a dos seus princípios, clientes, né? para outras pessoas, porque a pessoa vai chegar em casa e vai falar, não vai naquele mercado não, porque fulano é assim. Não vai cortar o cabelo lá não, porque... Então assim, existe uma corrente, né, dentro disso. Você precisa entender que você tem que atender bem o seu cliente e os seus funcionários, a sua equipe. Porque tem que ter uma troca, porque tá todo mundo olhando. O funcionário ele tem que sentir como se a empresa fosse dele também, assim, sabe? Porque querendo ou não, é um ganha-pão. Se a empresa perdeu uma venda, todo mundo perdeu, entendeu? Todo mundo tá perdendo alguma coisa. E principalmente se o funcionário for vendedor, né, que ganha comissão. Sim. Imagina essa funcionária como que ela atendeu os próximos clientes. Né? Porque isso daí deve ter vindo outras pessoas depois dele. E meu irmão falou que ela estava meio que quase chorando, sabe? Na hora que meu irmão chegou a conversar. Então, assim, realmente, o próximo cliente para ela deve ter sido... E se é que ela atendeu, né? Às vezes ela, por ter sido tratada dessa forma, ele até poldou uma ótima funcionária. Porque ela vai trabalhar já desmotivada. Porque às vezes a pessoa até boa... Pode ser lapidado, mas nesse caso aí o rapaz poldou ela. E ele, como, digamos assim, um dono de uma empresa, uma pessoa que representa um negócio, deveria estar trabalhando o lado humano. Sim. Deveria estar levantando uma bandeira para motivar, ser líder, né? Exatamente. Ser líder dessa funcionária. De repente o que ela fez ou deixou de fazer não é motivo, não é justificativa para trazer aquela imagem toda para o cliente e pior para ela, né? Sim. Também. Não deveria tratar dessa forma. Então, isso é um exemplo negativo de como está liderando uma equipe, né? Uma equipe, né? Porque não tem nada a ver com empreendedor isso, né? Então, na verdade, o empreendedor ele tem que entender que o funcionário todo funcionário é importante para a empresa e o funcionário bem engajado, feliz, acho que ele dá muito mais resultado, né? Sim. E assim, ninguém é perfeito, todo funcionário, todo mundo, empreendedor, todo mundo, a empresa, todo mundo vai errar em algum momento e tem que saber como tratar esses casos, né? É nesse momento que você é testado, né? Sim. Como tratar esses casos específicos, esses casos pontuais, que é o momento que o funcionário, por algum erro, ele tocou na sua ferida, né? Fez alguma coisa que você tem que deixar aquele sentimento de lado, né? Mais animal, assim, visceral, sabe? Uhum. De reação, assim. Instinto, né? Instinto, sim, Dá uma sabe? respirada, né? Dá uma respirada e falar, não, calma aí, o que você está precisando, por que você errou isso aqui, você não está entendendo alguma coisa, precisa de treinamento, você precisa que eu te explique alguma coisa melhor, você não sabe? E entender, porque do outro lado ali tem outro ser humano que tá perdido, tá com algum problema, não sabe fazer o serviço direito, precisa de orientação, precisa de alguma coisa. Então o empreendedor ele mais entrega, né, do que recebe, né? Sim. O pessoal pensa muito no que a empresa dá um lucro e não sei o que lá, mas o empreendedor por trás da empresa ele tem que entregar muito também, né? Para os funcionários e para os clientes, né? Para os clientes, você falou isso, me veio muito assim. Isso pode ser até um tema futuro, que a autoridade não tem nada a ver com a arrogância. Então, assim, você pode ter autoridade dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, mas ser arrogante, humilhar as pessoas, não faz parte. A questão de autoridade, que é uma coisa, e autoritário, que é outra. Sim, e aí, no caso, ele está naquela questão e a mentalidade de eu mando e a pessoa faz. Então, e se você trata, por exemplo, um funcionário que está dando algum problema, você trata ele, tenta entender o problema dele e tenta tratar da melhor forma possível, para aquele funcionário você vai ter muito mais autoridade. Sim. Porque ele está vendo e fala, pô, ele entende dos processos da empresa, ele entende como tem que tratar, a não ser que
que a pessoa tem uma mentalidade muito fora do normal, mas assim, em 99% dos casos, você tentar entender o problema do funcionário que está dando algum problema e tentar entender e tratar da melhor maneira possível, vai passar mais autoridade e nas próximas situações ele vai acatar muito mais o que você disser. Uhum. Tem um exemplo no meu dia a dia mesmo, que um funcionário falou o seguinte: ele estava em outras equipes e aí ele se sentia de uma forma. Eu vi ele na minha planilha e falei: olha, você vai proceder assim, assim, assim. Aí beleza, tranquilo. Aí de repente já não ficou na minha equipe porque ele tinha que ir para outra. No dia ele não teve esse dia a dia comigo. Mas só o fato de eu chegar e falar para ele: bom dia, Daniel, tudo bem? Você vai fazer assim, assim, assim. Aí ele me relatou no dia seguinte e falou que, nossa, gostei da sua atitude. Ó, o diferencial, não que esse é o meu dia a dia normal, mas para ele foi Porque ele era tratado de outra forma com outras pessoas. E aí ele falou: meu, eu gostei, e o que ele sentiu foi o quê? Mais segurança. E o que ele relatou e frisou na minha mente, que ele falou assim: eu estava sozinho e naquele momento eu me senti que eu tinha com quem contar. Acolhido. E muita gente às vezes precisa só de repente, um pouco de atenção. Sim. E aí na questão de liderança tem que ter isso, entender. Porque o funcionário às vezes sabe, tem competência, mas está desmotivado. Aí vai na questão de conversar. Às vezes a pessoa não produz muito porque não tem a competência necessária, mas tem a disposição. Aí tem a questão de estar acompanhando, treinando e lapidando. E outra coisa que é importante também é pensar no exemplo, né? O líder, ele tem que ser um exemplo para os liderados, né? Então, o cara que trata mal as pessoas, trata mal os funcionários, vai incentivar os funcionários, incentivar não, né? Mas vai dar uma tendência, né, do funcionário. Inconscientemente, o funcionário liderado por uma pessoa assim tende a ser assim com o cliente, com os outros funcionários. Espelhamento. Então, a empresa geralmente é um reflexo de quem está por trás, né? De quem está conduzindo, né? E então, se você der um exemplo ruim de você não entender e é do meu jeito, não sei o que lá, então todo mundo vai querer ser assim. O funcionário que estiver lá há mais tempo vai se achar no direito de ser melhor que os outros, não sei o que. E se você mudar a cultura da sua empresa para não, vamos entender o problema, vamos tentar tratar da melhor forma possível, isso vai virar uma cultura dentro da sua empresa que ensinar e passar isso para frente, né? Melhoria contínua, né? A questão se você quer respeito, você tem que dar o respeito, né? E isso tem muito a ver com a concorrência, porque assim, a gente fugiu um pouquinho, né, da pergunta, mas tem tudo a ver, porque eu vejo que se você não tiver qualidade, não tiver respeito pelo seu cliente, não tiver um diferencial de atendimento, você só vai ser mais um, né? Você só vai ser mais uma porta aberta ali no comércio. Então precisa ter essa diferença e essa visão, né? Então, parece que fugiu como agir em um mercado disputado, mas querendo ou não, a gente entrou em camadas que faz parte do agir. É a pessoa que vai pensar na qualidade, vai pensar na forma de atender o seu cliente, o cliente específico que ela se propôs a estar atendendo. Você vai ter equipe, você vai ter que liderar, você vai ter que lapidar o ser humano, você vai ter que estar sempre tentando melhorias contínuas. Até parece, né? A gente olhando assim que tá... Fugindo, mas é a questão tá do agir. A gente entrou em certas camadas aí que faz parte de um todo. Que dá pra gente aprender junto, né? Voltando a falar rapidinho, que eu lembrei agora dessa questão de como tratar as pessoas, né? Eu assisto Pesadelo na Cozinha, do Jacan. É uma série aí. E o Jacan, ele vai lá, ajuda o comércio da pessoa a dar uma reestruturada. Para quem não sabe, só essa explicaçãozinha básica.
Então, assim, ele foi no restaurante esses dias que o chefe gritava com a funcionária gritava com o chefe, e aí depois a funcionária acabou gritando com o cliente foi gritou com o chefe, então assim, foi um roda-roda. Virou uma bola de neve, né? E aí quando terminou, que o Jacan, o dono do programa, foi explicar, ele falou assim, como que você quer que o seu funcionário fale baixo se você está gritando com ele o tempo todo? Então, assim, eu vi essa cena e me veio isso agora, porque realmente, se você tratar o seu funcionário, o seu cliente de uma forma, você vai ter a mesma troca, né? E vai ser assim que ele vai tratar seu cliente, possivelmente, né? Possivelmente. E vamos então para a segunda pergunta, gente. A segunda pergunta é: qual a verdadeira importância de ser empreendedor? E para mim, eu acho que isso daí é um pouco varia, né? É relativo de pessoa para pessoa, né? Tem a importância que você dá para você como melhorar a sua vida. Claro que você está procurando fazer um negócio para o resultado final, né? No fim de tudo é monetário, né? A gente quer ganhar dinheiro e tal. Mas tem aí você quer a importância de você mudar de vida, você melhorar a sua vida, ajudar a sua família e tal. E tem a importância que o seu negócio, você como um todo, faz para o mundo, né? O que você faz, como ajuda outras pessoas e como essas pessoas vão ser mais felizes, melhores, e vão ter mais felicidade e assim por diante, né? Isso daí não para, né? Uma pessoa que passa por você e é mais feliz, ela vai tratar outra pessoa mais feliz, volta naquilo que a gente estava falando, mas é um pouco disso também. Então, eu acho que cada um tem que definir qual é a importância, né, para você e o que você quer impactar no mundo, como você quer contribuir para o mundo, né? Atuando como empreendedor, do jeito que você faz, com o negócio que você tem. Então, tem que ter muita clareza disso. O que você gosta de fazer, como isso vai te dar retorno financeiro, porque de qualquer forma a gente precisa sobreviver, né? A gente precisa pagar as contas, e como essa atividade vai impactar o mundo. Acho que é isso. Eu colocaria em uma palavra só. A importância de ser um empreendedor é atitude, agir. Porque se a pessoa cria um negócio, monta um negócio e quer ser empreendedor, tem uma atitude empreendedora, ela é uma pessoa que age, é uma pessoa que corre atrás, tem disponibilidade de aprender, tem a disponibilidade de estar aumentando suas habilidades em questão de ter um olhar para ter uma percepção de uma pessoa, olha, essa pessoa vai me ajudar em certa área, essa daqui, fazer parcerias. Então, ser empreendedor verdadeiramente, a importância de ser empreendedor verdadeiramente é ter atitude e agir, e é aquelas pessoas que fazem as coisas acontecer. Aí, se a pessoa está querendo ser realmente um empreendedor, ela tem que fazer acontecer. Eu acho que é tudo isso que vocês falaram. Mas eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, sobre essa questão de você gerar emprego, né? Eu acho que isso também está dentro da importância de ser empreendedor, mas de uma nova forma, né? Então, cada vez que a gente está vendo a tecnologia avançando, né, as coisas sendo criadas no mundo, então, assim, a nossa mente também tem que ter essa renovada, né? Então, assim, a importância de ser empreendedor está dentro da atitude, está dentro de você transformar o mundo, transformar as pessoas, mas também gerar emprego, mas de uma forma em que a pessoa também consiga transformar. Uhum. Então, quando você é um empreendedor, você gera esse emprego, e aí volta naquilo que a gente estava falando de equipe, de atendimento, de qualidade, e você ensina isso para ele, dá um suporte, ele também vai ter essa mente empreendedora, de atender uma pessoa melhor, e daqui a um tempo ele também criar uma empresa e gerar emprego. Então, assim, vai ser sempre uma escadinha. Uma semente. Uma semente, uma escadinha.
Então, assim, hoje eu vejo que, além de gerar emprego, que é uma das coisas que eu acho bacana, é você transformar o seu funcionário. Então, não usar ele como um robozinho, e sim como uma pessoa que também tem uma mente, tem uma mente aberta de construir coisas novas. Eu vejo que às vezes as empresas, eu não sei se as empresas, mas pode ser que tenha uma mentalidade de tipo assim, eu vou investir nesse funcionário, ele vai melhorar e vai sair daqui para ir para uma empresa melhor ou vai abrir uma outra empresa. E acho que não é bem assim que funciona. Eu acho que a gente não pode ficar pensando só em nós, assim, sabe? É muito mais... eu acho que a pessoa tem que entrar aqui na minha empresa e tem que sair daqui melhor. Se sair, né? Provavelmente, se você tiver uma mentalidade assim, as pessoas não vão querer sair. Né? Só vai agregar, né? Só vai agregar, entendeu? Então, não pense assim. Se você pensa assim, não pense assim, porque, assim... essa pessoa que sai da sua empresa para ir para uma outra empresa melhor ou para ir para empreender também e tal, ele vai criar uma outra empresa, vai impactar outras pessoas também. Então, a partir de você, criou um impacto em outras pessoas que talvez você não conseguisse alcançar porque você transformou uma pessoa, sabe? Então, é muito importante você pensar nessa consequência disso. E a consequência contrária também. Igual a gente estava falando, vou tratar mal a funcionária, ela vai chegar em casa, vai brigar com o marido, vai brigar com o filho, vai bater no cachorro, vai brigar com a vizinha, sabe? Que ela vai chegar estressada. Então, tipo assim, isso causa um impacto, e a gente pode não pensar nisso, mas causa um impacto muito negativo, entendeu? Em outras pessoas que não estão ligadas diretamente a nós. E o impacto positivo também, consequentemente, é a mesma coisa, entendeu? Então, sempre pensar na atitude. É meio louco pensar assim, porque você fica pensando, putz, o que eu fiz? Aquele efeito borboleta, não sei o que, sabe? Mas é realidade, sabe? Isso acontece. Quando a gente está estressado, a gente não pensa, mas... às vezes a gente faz alguma coisa que impacta na vida das pessoas, entendeu? E você falando isso, veio muito essa coisa de quantos funcionários, né? Quantas pessoas ficam doentes dentro de uma empresa? Tem depressão, tem ataque de pânico, tem que tomar remédio controlado, e aí você vai ver a vida da pessoa fora é uma coisa e lá dentro é outra. Por quê? Porque ela não está tendo a importância que ela tem que ter. E aí começa a gerar essas doenças, e aí a pessoa traz um atestado e você acha ruim, né? A pessoa pega uma licença, o chefe já quer mandar embora. Só que assim, se você olhar um todo, a empresa mesmo está causando isso, né? Para o funcionário. E isso acontece bastante. Em palestras que a gente está tendo lá, a gente fala sobre depressão, que é aquele quadro que a pessoa não quer, ela se fecha num mundo paralelo. E ela fica... E os sintomas, os sinais vocês não vão mais se preocupar comigo. Algumas palavras de isolamento. E isso leva até questão de suicídio. Então, assim, as empresas têm que pensar também nesse lado emocional do funcionário. Exatamente. Fora as doenças, as questões psicológicas, tem as doenças que causam problemas no sistema nervoso, né? Que é a questão de AVC... E teve um caso... parada cardíaca, pressão alta. Teve um caso que o rapaz sempre andava nervoso, sempre pegava um serviço ruim na concepção dele. E aí ele fala sempre negativo e ele acabou tendo um AVC e ficou incapacitado de trabalhar até hoje. Então, essa questão de tratamento do funcionário e as empresas têm que se preocupar nesses processos aí que tem operacional ou até de liderança, que foi o caso do exemplo do seu irmão vivenciou lá dentro do comércio. Isso aí causa consequências psicológicas, então as empresas têm que se preocupar com isso aí também. O empreendedor em si tem que se preocupar com isso, e é importante o empreendedor fazer um ambiente bem saudável. Eu vejo isso lá onde eu trabalho, que é saudável. Tem umas questõezinhas ainda muito de nível baixo. Quando eu falo nível baixo, são situações que
Não deu bom dia, de repente a pessoa já colocou isso já como uma importância muito grande de uma atitude negativa sua, mas na verdade ela colocou isso dessa forma e levou isso pro dia dela. Que eu falo isso que isso é nível baixo, porque se de repente não foi dado um bom dia, foi devido à correria, foi devido às situações daquele momento. É porque tem que ter a compreensão também, né? Acho que isso também tá dentro, porque às vezes a pessoa, tem aquelas pessoas que são muito melindres, né? Então, a pessoa não cumprimentou, não respondeu, não falou. Faz muita questão, né? Mas assim, se isso é diário, aí sim, a gente tem que ver isso como um problema. Mas se de repente é um dia ou outro, você também tem que entender que às vezes a pessoa não tá no dia legal, né? Então é a compreensão. É mais fácil você chegar e perguntar se tá tudo bem do que ter as próprias conclusões. Tipo, não me cumprimentou, não falou comigo. E outra coisa também que o Gui falou sobre essa questão do funcionário, eu acho que a importância do empreendedor também é motivar, né? Motivação tanto para ele como para a equipe dele, né? Porque aí os dois vai crescer juntos. Vai seguir o mesmo caminho, porque se o líder não tiver essa postura, ele não vai conduzir a equipe para onde tem que chegar, onde tem que as metas, essas coisas. Então o líder tem que saber onde quer chegar para conduzir os seus liderados. Uma característica básica do empreendedor e que se aplica a isso é o pensamento do ganha-ganha, né? Muitas pessoas colocam isso só como ganha-ganha nos negócios, de vou falar com um fornecedor para cobrar mais barato e eu não sei o que lá, sabe? Mas não, ganha-ganha é uma prática do dia a dia, sabe? De você cumprimentar uma pessoa, de você tratar bem seus funcionários. Por quê? Os seus funcionários ganham com isso, porque eles vão se sentir bem trabalhando com você. Quanto melhor você tratar seus funcionários, melhor eles vão tratar seus clientes, melhor eles vão trabalhar, melhor eles vão produzir. Então você ganha, eles ganham, todo mundo ganha. E aí a empresa cresce e cresce todo mundo feliz, né? Exatamente. Vamos à terceira pergunta. Então é uma pergunta aqui que a pessoa fez, mas assim, acho que dá pra gente abranger aí mais um pouco. É correto começar um negócio dentro da família? Com o familiar? Eu acho que correto ou não correto também é relativo. Eu tô muito relativo hoje. Mas porque assim, você tem que pensar se vai dar resultado ou não, se vai ser bom ou ruim, né? Se vai melhorar a sua relação com a sua família, ou vai ser neutro, ou vai piorar. Mas uma coisa que eu vejo o pessoal dando dica e falando sobre isso é começar pensando no fim. Como assim? Não que você vai ser pessimista, mas assim, você tem que pensar, uma coisa que você, inclusive com qualquer sociedade, você precisa pensar, se a gente precisar desfazer isso aqui, como é que vai ser? Vai ser quanto para quem? Como que vai ser? Para não ter surpresa na hora de acontecer isso, porque todo mundo pensa, todo mundo começa achando que vai ser mil maravilhas, e nem sempre é assim, tá? Então é importante ter isso bem definido antes, né? Na hora que você começa alguma coisa, você precisa definir isso. Quando acabar, a gente vai continuar sendo amigo, continuar sendo família, e eu te pago tanto, você vai ficar com tanto parte da empresa, eu vou ficar com outra parte, ou um compra parte do outro, e definir essas coisas. Porque senão na hora começa a brigar e não sei o que lá, e é importante decidir isso de cabeça fria, porque de cabeça quente não dá certo. Essa questão de familiar ou não, questão familiar tem a situação de você estar confiando, né? Você conhece a pessoa, você conhece às vezes bastante do íntimo da pessoa. E aí você tem que ter a autocrítica se vai ser uma boa parceria para você. Porque tem gente que tem mais afinidade na questão familiar, mas em questão de negócio é igual o trabalho. Trabalho é trabalho, amizade é amizade. Família é família, negócios à parte. Porque quando se trata de dinheiro, se trata de
de ganhos financeiros, aí as coisas às vezes mudam, a cabeça das pessoas mudam. Então, se é correto, eu colocaria uma definição assim: você escolher pessoas que têm as mesmas afinidades que você e seja de acordo com aquilo que o negócio vai encaminhar. Porque se de repente vou escolher a pessoa nem sabe do negócio, às vezes não está nem disposta. E o melhor é você procurar pessoas que tenham a mesma afinidade que você naquele tipo de negócio e tentar o negócio. Porque, querendo ou não, questão de equipe, vai ter aquela pessoa que faz melhor aquilo, vai fazer aquela sua parte, você vai construir uma engrenagem para fazer o negócio funcionar. Então, se é correto ou não, pode ser o familiar e pode ser uma pessoa que é seu amigo, ou uma pessoa que você conheceu e se preocupando também no desfecho, igual o Dani comentou, que tanto familiar quanto não, você tem que pensar nisso. Sim. Porque acontece bastante, e eu já vi casos que conheceu uma pessoa, às vezes a pessoa da igreja, a pessoa do trabalho, e montaram um negócio, aí acabou dando errado e toma prejuízo. Então tem que pensar nisso, porque senão joga até dinheiro e tempo fora. Sim, e às vezes você até estraga, né, um relacionamento, né, de amizade, familiar por conta disso. Eu acho que o Gui disse é muito válido, essa questão de afinidade. Então, assim, você sabe quem é o seu irmão, você sabe quem é o seu marido, sua esposa, você sabe quem é sua mãe, seu pai. Então, assim, primeira coisa é avaliar isso, sabe? Vocês se dão bem o tempo todo? Tem um diálogo, vamos sentar, vamos conversar, vamos planejar? Porque você tendo essa visão de que você pode contar com a pessoa, eu acho que dá muito certo, né? Agora, se você tem um irmão, vamos dar um exemplo de irmão aqui, que vive brigando, que vive gastando, que vive reclamando. Então, assim, será que vai dar certo? Sabe? Então, assim, tem que avaliar até esses detalhes, né? Dentro do campo da família. O da amizade também, porque você tem que saber, a pessoa, eu posso contar com a pessoa, eu posso sentar e conversar. Então, primeiro avalia essas coisas, para depois você falar, não, vamos fazer, vamos sentar, vamos conversar. E eu acho que os testes também são válidos. Sim. Dá para testar, não precisa sair correndo aí, vamos comprar uma franquia e vamos... Não, calma. Começa com um pouquinho, testa aqui, testa ali, e aí vocês vão saber se realmente dá certo. Exatamente. E acho que a questão de fazer teste, acho que tem que ser bem definido para as duas partes que é um teste, pode ser que não dê certo, né? Porque a expectativa versus a realidade, assim, às vezes te frustra um pouco, né? Então, e um pode estar preparado para isso, o outro não. Sim. Então, precisa setar isso, né? Para as duas partes, assim, sabe? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, pode ser que a gente tenha grande resultado, pode ser que não. E as duas pessoas precisam entender, ou 3, 4, sei lá quantas, mas precisam todo mundo estar entendendo isso, né? De que o teste é um teste e pode dar certo ou não. E só para finalizar, é importante lembrar que não pode ser uma coisa rápida, né? O empreendedor, ele tem que ter essa noção que tudo é um passo a passo. Então, assim, vou fazer o teste de uma semana, 15 dias e vai dar errado. Não, calma, gente. Tudo é um teste, tudo é com paciência, é esperar. Lógico, é importante ter uma meta, né? Eu acho que isso também é bem legal. Então, assim, coloca uma meta aí de 1 ano, sabe? 6 meses a 1 ano. Eu acho que é bem legal você falar, não, durante 6 meses a gente vai tentar. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente muda. Porque tem empreendedor, eu conheço alguns, que assim, começa o negócio 1 mês e já desiste, já acha que a pessoa está errada, que deu tudo certo, que deu tudo errado. Então tem que ter paciência. Colocando um exemplo prático, o pessoal abriu uma fabriquinha de sorvete. E aí começou a oferecer, começou a distribuir.
E aí vamos supor, são dois sócios, um trabalhando bastante e o outro mais ou menos. Aí aconteceu o quê? A situação de ganhos, né? Viu que o negócio vai prosperar, compraram o carro, começou a ter um crescimento e um dos sócios trabalhando bastante e o outro só vendo só o volume de ganhos. E aí o que aconteceu depois? Essa questão do dinheiro transforma a cabeça da pessoa. Então um queria só saber do Prolabore e o outro queria saber do crescimento da empresa. E aí vai da questão da análise e das definições. Olha, a empresa está girando, um exemplo, alguns milhares de reais e o nosso Prolabore vai ser X durante esse ano. E o que for acabando, o que for tendo de lucro vai sendo guardado para reinvestir na empresa. Se de repente tiver um crescimento, então tem todas essas análises e tem todas essas definições para que não ocorra um desfalque, para que não ocorra uma questão de capital, de giro, essas questões técnicas e do funcionamento da empresa. Porque se não for definido antes, né, aquele modelo de negócio que é feito e todas essas situações, pode ser uma pessoa que é do seu familiar, porém ela tem à disposição, é uma pessoa com quem você pode contar, mas não tem o conhecimento do funcionamento de uma empresa e está já vislumbrando luxar. Olha, nossa, está girando bastante a empresa, eu quero já ter um relojão, um carro do ano. E aí, no caso, está utilizando o dinheiro da empresa, já está confundindo o financeiro da empresa com o financeiro pessoal. Exatamente. E tem que ter... Isso tem a ver com a questão de você estudar, sabe? Tipo, se você é uma pessoa que já tem todas essas informações e quer chamar alguém para isso, leva essa pessoa para fazer um curso, para assistir uma palestra, dá um livro para ela, estuda junto. Porque aí todo mundo vai saber o que é. E aí, na hora que der alguma coisa errada, todo mundo vai olhar um para o outro e vai falar, não, mas você sabia e eu também sabia. Para não ter essa culpa, nossa, você sabia tudo e não me falou. Porque também tem isso. Então, assim, primeira coisa, não precisa ser afobado, sair aí fazendo tudo. Então, primeiro estuda, analisa, vai fazer curso, vai pedir informação, para depois começar. Para não dar esse erro aí que o Gui acabou de falar. Vamos para a próxima pergunta, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar agora. Como fazer um planejamento inicial? É a nossa última pergunta. Eu acho que planejamento inicial entra essa parte que o Gui falou, de você pensar quanto que a empresa vai lucrar e quanto que eu vou tirar de Prolabore disso, ou quanto por cento eu vou tirar, né? Você pode pegar uma porcentagem, né, do rendimento total da empresa e definir isso para você, mas tem que ser bem definido isso. E aí tem um monte de coisa que precisa considerar também, né? Vai depender do mercado que a pessoa está entrando, né? Planejamento, procurar concorrente, aí entra lá naquele primeiro que eu falei, de você ver se precisa fazer entrar num nicho mais específico. É uma pesquisa de mercado, né? Uma pesquisa de mercado e pensar como você vai atender esses clientes, quanto você vai gastar para atender esses clientes. E assim, é importante fazer o planejamento, muito importante, mas se você ficar só planejando também, não tira nada do papel. Então, às vezes, você aprende muito mais na prática do que planejando. É importante planejar, não deixe de planejar, mas não fique só planejando, porque durante o planejamento você vai ter uma visão um pouco superficial. Só o que é previsível você vai conseguir enxergar e vai conseguir planejar. E o que é imprevisível é na raça, no dia a dia e testando, tentando, fazendo e corrigindo e melhorando dia após dia. Um exemplo prático aí que está tendo bastante, entre aspas, tendo bastante, todo lugar tem uma farmácia, todo lugar tem uma padaria, todo lugar tem uma tabacaria, todo lugar tem alguns comércios que acabam crescendo e tem em toda a esquina. E também tem as lojas de assistência técnica de celular, que, por exemplo, em questão de planejamento inicial é o que? Eu vou trabalhar nesse nicho aí de assistência técnica de celular. Então você vai ter capinha, você vai ter
peça, você vai ter, você vai fazer concertos. Então, assim, se você definiu esse nicho, e não estou falando para ninguém seguir esse nicho que eu estou falando, é um exemplo de planejamento inicial. O faturamento dessas lojas, se você pesquisar, é determinado X. Eu vou atender determinado número de clientes dependendo do seu ponto físico. E eu tenho concorrentes a 200 metros, 300 metros. Tem que ter essa preocupação com os concorrentes. E aí eu tenho que também ter um diferencial. Então, tudo isso daí é um passo a passo. Você tem que fazer uma pesquisa, analisar os concorrentes, tentar ter um diferencial. E outra, tem que ter um período de maturação para ver se o negócio vai dar certo ou não. Às vezes você fala, olha, caramba, tem 10 lojas de assistência técnicas e acha isso de uma forma negativa. Mas na verdade isso às vezes até é bom, porque já tem uma demanda nesse local e aí se você for um empreendedor com um olhar diferente e ter a cereja do bolo, igual foi falado aqui, você tem a chance de ganhar essa demanda aí, um pouquinho de cada dos seus concorrentes e ter sucesso no seu negócio. Mas isso depende de um período de maturação, melhoria contínua do seu serviço, relação com fornecedores e tocar o seu negócio. Sim. Planejamento inicial me vem muito a frase, né, até escrevi aqui, saber o que você quer, né? Aonde você quer chegar e o que realmente você está querendo para começar esse pequeno planejamento. Clareza, né? Então, assim, primeiro definiu tudo bonitinho. Então, assim, primeiro, precisa de um tempo para você estudar o seu projeto. Precisa de tempo para você criar coisas novas. Precisa de tempo para você levar essas informações para outras pessoas para de repente fazer uma pesquisa. Precisa de tempo para fazer uma pesquisa de mercado, para ver, dá para alugar ali, um salãozinho ali, dá para montar um negócio de celular. Então, assim, a primeira coisa do planejamento é abrir mão de todo o tempo que você tem fútil, né? E fútil no que eu digo é mexer no celular à toa, ficar na internet, jogar videogame, sei lá, ficar até tarde assistindo Netflix, novela. Então, assim, tudo isso você vai descartar para começar o seu planejamento. Eu acho que isso é muito importante falar, porque tem gente que acha que ser empreendedor é você ter menos tempo de trabalho. E não. A gente sabe aqui que o tempo todo você vai estar trabalhando. Na verdade, você tem mais, né? Você não vai ter folga no começo. No começo não existe folga, não existe sábado nem feriado. Então precisa estar certo disso para começar a se planejar. E aí depois vem os outros detalhes, né? Que é a questão do dinheiro que você vai investir, a questão do lugar que você vai fazer ou não. De repente é um produto digital, então eu estou com uma máquina aí ruim, então vamos investir num novo notebook. Então, existe esse lance também do pequeno investimento para começar. E aí, dentro disso, você vai se planejando dia a dia, né? Então, todo dia é uma atividade. É igual o Dani falou, é a prática. Não adianta só planejar e não agir. É importante planejar, mas é importante entrar em ação também. Eu queria falar uma coisa que é, por exemplo, pessoa que tem aquela mentalidade empreendedora, tentou criar alguma coisa, ou não planejou direito, ou planejou e teve alguma surpresa no meio do caminho e aí não deu certo. E aí a pessoa pode pensar, não vou mais fazer isso porque é besteira, eu vou trabalhar no CLT. Quem tem a mentalidade mais voltada para o empreendedorismo, assim, vai sofrer demais se voltar para o CLT. E eu acho que não deve se punir ou se julgar porque alguma coisa não deu certo. Eu acho que faz parte. E assim, mesmo que não tenha dado certo alguma coisa que você tentou, com certeza, se você parar para pensar, você com certeza aprendeu muito no processo.
no caminho, sabe? Nessa tentativa. E é coisa que é conhecimento e habilidade que você consegue até levar para outro negócio e dar muito certo. Experiência, né? Experiência. Então, a gente tem que estar preparado para aprender o tempo todo. Aprender com tudo que acontece o tempo todo e com tudo à nossa volta, assim. É melhor aprender com alguém ensinando pra gente, mas nem sempre não existe uma faculdade de empreendedorismo, né? Não existe isso, sabe? Nem todo negócio que você vai ter, nem todo nicho que as pessoas decidem entrar, tem alguém ensinando. E isso se você não criar um nicho novo, né? E aí você vai começar a aprender tudo do zero, sem ninguém ensinando, e tudo na raça você vai ensinar, né? Você falou isso, agora eu lembrei de uma coisa. Essa questão de faculdade, né, de empreendedorismo. Tem alguns cursos de faculdade, ou até técnico, que tem a matéria lá, né, de empreendedorismo. E aí eu estava vendo uma matéria esses dias que dentro desse curso, né, dessa matéria, o cara ensinava você a montar o currículo. E aí eu fiquei pensando, gente, vamos acordar, né? Para você ver como a sociedade, e até a parte do governo, ela barra, né? Ela cria essa barreira para as pessoas para que ela não aprenda a ser empreendedor. Então, assim, você que fez esse curso e está achando que montar o currículo é ser empreendedor, gente, para. Eu acho que o próprio... o que eu vou falar aqui, acho que é tema para outra live até, mas o próprio sistema de ensino atual... Podcast. Outro podcast. Mas eu acho que até o próprio ensino, o sistema de ensino atual, é meio que engessado para isso. Não tem essa mentalidade de você aprender com os erros. Se você errou na prova, você toma bomba e já era, sabe? Não tem isso de tipo assim, beleza, você errou, e agora? Como é que faz? Vamos analisar o seu erro e tirar daqui coisas boas, sabe? Não, um erro é punido, né, no sistema de ensino atual. E isso barra a gente, né? Nos ensina a não aprender com os erros, não tentar ficar com medo, sabe? A gente precisa se preparar para a prova, estudar para poder fazer a prova e passar, e tem que estar perfeito. Não é assim. Sem contar a comparação, né? Nossa, isso... A comparação que tem dentro de uma universidade, uma escola pública ou particular é ridículo. Seu amigo passou e você não. Seu amigo passou e você ficou... E tem muito professor que joga isso, né? Na cara dos alunos. Olha quanto tempo você está aqui. Fulano é assim, você não é. Né? A comparação dentro das escolas é ridícula. Aí eu vejo isso e fico bravo. E vários caras que mudaram o mundo saíram da faculdade lá. Não estou falando para vocês fazerem isso, tá? Mas vários caras que mudaram o mundo, o Steve Jobs, o Bill Gates, eu acho também, né? E, enfim, outros por aí, mas tem um histórico grande de pessoas que saíram da faculdade para mudar o mundo. O Zuckerberg também, né? Eu acho. Não sei se eu estou falando besteira, mas ele cursava a faculdade e durante a faculdade ele fez a rede social. Foi bom a faculdade porque ele criou o projeto, mas assim, ele já... Porque assim, acho que a pessoa acaba se sentindo meio que deslocado, né? Um lugar que tipo assim, não é desse jeito que eu quero as coisas, não é assim que eu quero fazer. E aí sai para fazer do jeito que quer. Você citou o Steve Jobs. Eu vendo mais ou menos, ele fez um discurso e ele relatou um pouquinho da história dele. Ele fazendo o curso de faculdade lá que ele estava fazendo, e ele pensou, por que eu não posso cursar e definir matérias que eu gosto? Que na verdade é o contrário, se você cursar determinado alguma graduação, você tem aquela grade. Você não faz uma personalização ali do que você quer fazer. É literalmente uma grade, né? Isso mesmo. Aí o que acontece? Nisso você acaba tendo matérias que não tem seu interesse. E ele foi com uma matéria lá, e não era era um curso, depois vocês podem pesquisar na internet, na íntegra, sobre o discurso que ele fez. E ele saiu e foi fazer um curso de caligrafia. E aí daí saiu essas fontes aí bacanas para o Windows e depois foi para o Mac. E nessa questões de estética vem a Apple, né?
que ele criou, depois foi o Pixar, Né? que é o estúdio de desenho. Então são pessoas que têm uma visão diferente do normal. Diferente do normal, assim, diferente do que é cultuado na sociedade, no meio que ele vivia. Não, quero fazer uma coisa diferente. E é muito bacana isso, porque a sociedade, as tentativas que ele tinha, que ele tentou buscar coisas diferentes, ele sempre foi barrado, e nisso daí ele construiu um castelo ali. Cada pedrinha que ele deixou, ele construiu um castelo. E a sociedade valoriza mais o não do que os acertos. Sim. E acho que o empreendedor tem muito esse medo do fracasso aí. E esse Tem medo... a ver, né, com planejamento e essa questão do... E voltando ao que a gente estava falando lá atrás, essa questão do tentar, né? Então, tem que ter paciência, tem que ser bem planejado. Não deu certo, vamos fazer mais outra coisa. Se todo dia, exemplo, eu acordo 9 horas e não está dando certo, então vou acordar às 7. Sabe, você vai fazendo esses testes e vai tentando se planejar dentro daquilo que você vê que é importante, né? Para que você consiga alcançar o que você quer, mas precisa de tempo e de paciência, né? Muita paciência. Às vezes parece que é uma montanha muito grande para ser escalada, né? Mas o caminho é um passo a passo, cada passo um passo na frente do outro. E eu acho que assim, a gente olhando para um negócio, parece que tem muita coisa que precisa ser feito, e tem realmente muita coisa que precisa ser feita, e parece que a gente precisa ser bom em tudo isso, e não necessariamente. Na verdade, a gente precisa pegar uma coisa que a gente precisa melhorar e vamos focar nisso aqui, melhorar isso aqui, e talvez mudar um hábito que a gente precisa mudar, um de cada vez, sabe? E aí aos pouquinhos você olha para trás e vê tantas coisas que você mudou e um montante de habilidades que você adquiriu durante esse tempo, né? Mas assusta mesmo, né? A gente olhar para alguma coisa que é grande, né? E todo mundo pensa em começar um negócio para montar alguma coisa grande, ou mesmo que seja pequenininho, para alguém que não fez nada é grande, né? É muita responsabilidade, muita coisa para fazer, e parece que é impossível, assim, às vezes a gente vê a pessoa falando, esse cara é um fenômeno que fez isso daí, porque é possível, né? Fala do Steve Jobs, o cara é um fenômeno, mas não é, melhorando uma coisa cada vez. Vou fazer caligrafia, aprender caligrafia, Foi fazer tentando, outra coisa, né? e fica bom em outra coisa, em outra coisa. No final você vai ver que tem várias habilidades, vários skills diferentes que você desenvolve. E existe essa coisa de você errar, aí faz lá, quantas vezes, né? Ele deve ter escrito e deve ter saído torto, deve ter saído feio, e aí ele apagava e ela fazia de novo. A gente tem um exemplo, eu não lembro o nome agora, do cara que criou a luz. Como que é o nome dele? Thomas Edison. Então, se a gente for ler a história dele, ele tentou muitas vezes e deu errado. Vezes. Então imagina, graças a Deus que ele teve paciência para tentar, porque senão hoje a gente não tinha energia. Então existe sim esse período que vai doer, que vai ser, né, um sacrifício, mas se você não persistir, você não chega até o final, até onde você quer. O planejamento, a persistência e a paciência, né? Os P's aí que tem que estar seguindo. E junto com isso, a ação. E esse foi o tema de hoje. E Gui, fala pra gente as nossas redes sociais. Olha, a gente está no Instagram, acorda.empreendedor. No Facebook, acorda.empreendedor. Você que ouviu esse podcast aí no YouTube, no Deezer, no Spotify, você pode estar usando o YouTube também, que é o acorda.empreendedor, e deixando lá perguntas, né? Que hoje foi um tema de perguntas e respostas, e você pode estar colocando perguntas lá para a gente transformar isso em novos temas e responder a pergunta e as dúvidas de vocês. Sim, e como hoje teve essas 4 perguntas,
Então, deixa a sua pergunta que a gente volta aqui para responder também. Falou! Falou!